questão da entrega das atividades. Eu tenho percebido que muitas pessoas, às vezes, não estão entregando a atividade. Lembrando que a gente precisa da atividade para computar a presença. Então, ou seja, se não tem atividade, não tem presença, tá bem? Porque o que acontece? Através da atividade, a gente consegue mensurar ali, né, se realmente vocês estão captando o conteúdo, né? Porque a nossa disciplina, turma, ela é uma disciplina muito prática, né? Laboratório contábil, o próprio nome já diz, é um ensaio, né? Você está fazendo ali um ensaio da vida do dia a dia que acontece, né? Nas contabilidades. Não propriamente dito no escritório, mas sim o dia a dia do contador, o que acontece, né? Por trás ali da fachada de um escritório, né? Ou seja, seriam os bastidores. Então, as atividades, elas vão ser realmente muito práticas mesmo. Vai ter que entregar relatório, vai ter que entregar DRE, né? A gente vai ter que fazer montagem de contrato, igual vocês estão fazendo. Por quê? Porque faz parte do conteúdo, né? A gente precisa passar por isso, né? A gente tem que entender como que funciona, por mais que lá os sistemas, né? O próprio site lá da Junto simplifica, ele vai gerar isso para você, mas você precisa saber fazer manualmente. Você tem que saber o que você está fazendo. Isso é fundamental, tá, pessoal? Então, olha só, o nosso tema da aula de hoje vai ser empresário individual, né? Mas, professor, nós já estudamos, não fizemos o contratinho lá da Eireli, então. Hoje, né, nós não vamos ter que fazer o contrato do empresário individual, não. Não tem necessidade. Por quê? Ele também está dentro dos mesmos moldes do Eireli. Por que eu deixei para tratar desse tipo de contrato, desse tipo de natureza jurídica, por último, né? Porque o Eireli ele já é o mais utilizado, né? Nos dias atuais, você não se constitui com muita frequência um empresário individual, né? Você constitui um empresário individual Eireli, que é aquele primeiro contrato que vocês fizeram, né? Então, aquele tipo de contrato é o que é mais utilizado para quando alguém, né, quer abrir uma empresa, ele não quer ser MEI ou ele não se enquadra no MEI, né? Então, assim, quando nós temos essa situação, eles adequam, né? Eles preferem aquele tipo de natureza jurídica, por ser mais, né, convidativo, e ele também é recente, né? Até 5, 6 anos atrás não tinha essa modalidade, né, de natureza jurídica disponível para uma empresa com apenas um sócio, né, um proprietário. Então, assim, por isso que as empresas aderem, os sócios, né, eles aderem essa natureza jurídica, o Eireli, com mais, né, facilidade. Mas eu vou começar a disponibilizar para vocês aqui a minha tela, né? Vou precisar, como sempre, de alguém para me auxiliar, porque eu não quero ficar vindo e voltando, tá? Eu vou utilizar de você, tá, Cláudia? Hoje você que vai ficar responsável aí para o pessoal que falar no chat eu não consegui ouvir. Se você puder fazer o favor de me avisar quem tá falando, mandando Aviso, pergunta, sim. tá? Tudo bem. Beleza. Que aí fica mais fácil pra gente, né, para não ficar travando, né? O pessoal reclama que trava muito porque a gente dá aquele delay, né, na tela. Vamos lá. E aí, pessoal, também eu tô gravando, né, essa aula para deixar disponibilizado lá para vocês depois, para ficar mais fácil também. Me avisa lá, Cláudio, se você está conseguindo visualizar. Se o pessoal está conseguindo visualizar. Tá tudo certo. Então, tá bom. Então, olha só, turma. Nós temos empresário individual, né? Ou EI, né? Aí o pessoal vai perguntar, mas qual a diferença? Justamente o EI, tá? Lá nós temos o Eireli, que se diferencia por ter Eireli, e o empresário individual, a gente usa essa sigla EI, para ficar mais fácil para a identificação, né? Então, olha só, quem pode ser um empresário individual? Né? O que nós precisamos saber, né? Quem pode ser ali o empresário individual? Qualquer pessoa, tá? Qualquer agente ali que tenha necessidade de constituir uma empresa, que tenha necessidade de trabalhar no ramo ali empresarial, de forma, né, onde constitui o CNPJ por conta própria. Então, ou seja, pessoas individuais que não tem ali, não façam parte de nenhuma outra sociedade, nem limitada, nem SA, né? Então, ele tem essa necessidade de abrir um CNPJ, constituir uma empresa, então, essa pessoa é apta a ser um MEI, um EI ou um Eireli, né? Lembrando, turma, que essas modalidades de empresa, né,
eu trouxe até um fato curioso, que é bem bacana, elas não necessitam de contabilidade, né? É lógico, existem muitas informações que você ali tem que, né, é e-social, é DIF, né, no fiscal, a gente tem muita coisa que a gente envia no contábil também, então isso acaba ficando para a contabilidade por conta dessas burocracias. Mas essas modalidades podem ser constituídas por nós mesmos, tá? Sem auxílio ali de um terceiro, né, de uma terceirizada. Nós mesmos podemos manusear tranquilamente, enviar as informações. Se você tem ali o conhecimento, sabe como funciona, você sozinho pode manusear esses três tipos ali de empresários individuais, que é o MEI, o EIRELI e o EI, né? E uma coisa muito importante também é que o MEI, né, a versão atualizada, né, é 81 mil por ano, né? Mas aí eu já ouvi um comentário na outra turma que dizia assim, professor, mas conheço uma pessoa que é amiga da minha vizinha, parente da minha prima, que fatura muito mais de 81 mil e está como um MEI. Isso é justo? Olha só, turma, o que diz a legislação? Para você ser enquadrado no MEI, existe uma série de KNAIs, atividades, né, que você pode exercer estando dentro do MEI. Né? MEI é o micro, pequenininho, empreendedor individual. Então, ou seja, ali você tem ali algumas atividades que restringem, né? Então, ou seja, o MEI ele é restrito para algumas atividades. Nossa idade de atividades. Então, assim, mas nem todas estão, algumas averiguações, algumas oferem receitas muito maiores que 81 mil por ano. Então, o governo já foi lá e tratou de ver. Algumas vezes que passam dessa margem, né, elas estão erradas? De acordo com a nossa legislação vigente, sim. Mas por que elas não são penalizadas? Oi? Não sei se para os outros Pode também. falar. Peraí, acho que para os outros também, porque eu acabei de abrir o chat, mas o áudio está cortando. Tá cortando? Peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. Isso é efeito. Deixa eu só dar uma olhadinha. Peraí. Deixa eu tentar fechar, diminuir aqui as abas abertas aqui, porque eu tive esse mesmo questionamento também que o áudio estava cortando. Essa é a nossa internet, né, doutor Cláudio? Santa Maria, né? Fazer o quê? Mas olha só, vamos começar de novo. Se cortar, você me avisa, beleza? Beleza. Vamos lá. Então, olha só, recapitulando, né? Ainda bem que vocês me falaram. Mesmo que tá cortando, mas eu tô gravando, então, né? Aqui para mim o sinal tá bom, lógico, ele vai aparecer sempre bom, né? Mas, então, ou seja, o MEI, turma, ele tem ali alguns critérios base, né? Algumas informações que só ele pode ter, inclusive a questão do faturamento, né? Então, ou seja, se você ultrapassa os 81 mil por ano, você aí vai ter o quê? Você pode ser um EI, que é um empresário individual, ou um EIRELI, né? Uma microempresa EIRELI, né? Qual a diferença dos dois? Nós já vamos ver lá na frente. Então, se você ultrapassou isso daí, você pode desenquadrar. Mas toda vez que você faz o desenquadramento, isso vai gerar custo, né? Isso vai ali onerar ali, a empresa vai ter mais custo com o quê? Com uma terceirizada no departamento contábil, que vai efetuar ali os lançamentos, a cobrança de folha, né? Então você tem um custo maior. O MEI você não precisa disso, né? Você sozinho pode ser autossubsistente e enviar tudo o que é necessário, porque ele foi feito para ser uma coisa fácil, né? Então, turma, o que acontece? Se você tem ali uma empresa, né? Estava usando o exemplo do case ali que ultrapassou a margem. Por que eles não são fiscalizados? Simplesmente, turma, porque o MEI, ele é a titularidade, né, de competência federal. Então, ou seja, o Estado e o município, ele não pode ir lá e fiscalizar. Até vai, né? O Estado pode ir lá no seu estabelecimento, confiscar sua maquininha de cartão, né? Verificar como que está seu caixa, né? Mas ele ali, assim, propriamente dito, ele não pode ir lá semanalmente e verificar se realmente você está vendendo mais ou vendendo menos do que você informou,
Quem tem que fazer isso é a competência federal, mas eles têm como acessar, o Estado tem, através da conta corrente, né? Então, ou seja, a conta corrente vinculada à maquininha de cartão é um dos grandes adereços aí que o Estado está pegando esses micro, pequenos empresários. Mas por que que eles não são tão fiscalizados como as outras empresas? Porque eles são pequenos, né, pessoal? Ainda que eles ultrapassem a margem dos 81 mil, eles ficam dentro ali dos 100, 120, 150. Então, para o Estado, não é interessante você aplicar, é como se eles fingissem que não visse. Essa é a intenção, né, que o Estado faz. Não é que eles não queiram fiscalizar, mas é mais fácil fingir que não viu, né, e deixar, né, acontecer, do que você ir lá e fiscalizar alguém que já está no porte pequeno ali, né? Mas acontecem, né? A gente não pode fazer isso como via de regra. Ah, não vou ser MEI porque o professor falou que a gente não é fiscalizado. Não, turma, não é isso que eu quis dizer. Né? Eu quis dizer o seguinte, que é a autarquia federal que faz essa fiscalização. Entretanto, como tudo na vida, né? Na parte contábil também existe os adereços ali que merecem adendos, né? Existem casos relatados, inclusive, eu conheço uma pessoa que já trabalhou em uma empresa dessa, ela trabalhou na auditoria, que auditou esse MEI, e ele constatou um faturamento ali de 500 mil por ano, através de quê? Das contas correntes que a empresa possuía, vinculada ao banco. O próprio banco, pessoal, quando ele gera a declaração do AE financeira, que é como se fosse um SPED fiscal dos bancos ou cooperativas, né, o que seja, ele já envia, né, para a Receita Federal o seu CPF, o seu CNPJ e toda a sua movimentação bancária. Então, se você lá, uma vez por ano, declarou 81 mil, mas lá a sua movimentação bancária que o banco enviou para a Receita Federal, você está movimentando 500 mil, é óbvio que uma hora você vai cair na malha fina, né? Uma hora eles vão pegar você e vão saber que você está, né, infringindo ali os arcos da lei. Inclusive, assim, como eu digo, né, a gente tem que fazer de tudo para estar dentro da legislação como realmente deve ser. Né? A gente tem que obedecer a legislação. Não é porque alguém não está cumprindo com o que deve ser que a gente vai seguir aquele exemplo. Não. A orientação é o quê? Vamos entender e praticar o que está na legislação, né? Qualquer via de regra que tenha lá por exceção, é pura e mera ali, né, coincidência da pessoa mesmo, da empresa que está vivendo aquela realidade, né? Inclusive, uma outra orientação muito importante quanto a MEI. Por ser MEI, a pessoa acaba confundindo as finanças, né? Começa a informar coisas da pessoa física no CNPJ e vice-versa. Isso, pessoal, é um trabalho muito, muito afinco. Mesmo que você tenha um MEI, trabalhe na sua casa, você precisa fazer uma separação de documentos, né? Você tem que saber o que é jurídico, o que pertence à tua empresa, e o que é físico, né? O que pertence a você. Então, esse ato de você separar, ele te dá uma claridade muito maior no próximo ano, no momento em que você vai enviar a sua declaração, que ela é feita uma vez por ano, geralmente em abril a maio, né? Então, o que acontece? Você precisa ter esses documentos bem facilmente ali numa pasta, numa caixa arquivo, para que você informe o que realmente apurou, né? Para que você não cometa ali um delito, mesmo que às vezes, né, indiretamente. Porque às vezes isso acontece indiretamente. Você acaba fazendo, não vou informar o que realmente eu comprei, ou o que realmente eu faturei, porque não tem necessidade. Então, ou seja, o princípio da legalidade, o princípio da organização, dentro dessas esferas aqui, dessas três vertentes, empresário individual, EIRELI e principalmente o MEI, é muito importante, tá? A gente precisa saber separar o que é da pessoa, né, jurídica e o que é da pessoa física. A gente tem que saber, né, ter essa diferenciação para a gente não ter problemas no futuro, né? Na hora de você informar, você comprou um carro na pessoa jurídica, mas o carro não era da pessoa jurídica, o carro era da pessoa física. E aí você vendeu sem mesmo saber que quando você constitui um bem, um ativo imobilizado dentro de uma empresa, você precisa informar a entrada e a saída daquele bem, né? Isso é obrigatório. Por quê? Pertence à pessoa jurídica, não é ao CPF. Então, ou seja, na questão da gente deixar bem claro que não o que eu quero deixar claro com isso, né?
Não é porque nós temos algumas pequenas exceções que não são fiscalizadas que nós, né, se um dia viermos a ter, né, essa modalidade de empresa em nosso nome, nós vamos cometer o mesmo erro. Não, a gente precisa seguir o que está na legislação. Cláudio, está conseguindo ouvir agora? Está cortando o áudio? Não, agora tá dando pra ouvir. Você só não tá Mas compartilhando a tela, não sei se talvez você... não tá? Opa, então Não. Peraí que tá uma coisa errada. Vamos voltar lá, pera só um pouquinho. Acho que na hora que eu destravei lá, deve ter... Eu não sei se vocês têm exemplo na família, ido, e... Acho que você travou agora. E já ouviram que foi fiscalizado, que ele não tinha, né? Aramis. Oi, Você deu cortou? você deu uma travada bacana agora. Ai, meu Deus. Espera aí, gente, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Ô, delay da vida, porque eu tô mexendo na tela. Vê se agora vai começar a compartilhar. Ainda não tá compartilhando. Agora só vai se travou. Vamos lá, pera lá. Deixa eu ir lá pro slide. E aí você me avisa se ele vai aparecer ou não. Agora foi. Foi? Deixa eu só voltar aqui e desligar a câmera, porque aí melhora também para vocês. Vamos lá. Então, para fechar essa questão, né, o áudio está chegando direitinho, né, Cláudio? Agora sim. Então, assim, para fechar essa questão da obrigatoriedade do MEI, pessoal, ainda, né, nós obedecemos ali o padrão de 81 mil, né, por ano, né, e caso de desenquadramento, né, o MEI pode seguir dois caminhos, né, ou ele pode ser um empresário individual, o EI, ou ele pode ser um EIRELI, né, que já já nós vamos ver a diferença de um para o outro, né. E aí tem a pergunta, o que é uma empresa individual? Né? Olha só o que o conceito traz para nós ali. A criação de uma empresa no modelo EI, empresa individual, implica que ela não terá sócios e será fundada por apenas um proprietário. Até aí, né, pessoal, tá tudo certinho, bate com o regulamento da Eireli. Eu não sei se vocês perceberam quando vocês estavam constituindo o ato lá, que ele ainda exprime, né, em razão, em função dos 100 vezes o salário mínimo. Isso é uma cláusula daquele contrato. Por quê? Essa é a grande diferença entre o empresário individual e o empresário, no caso lá, o EIRELI, né? Por quê? O EIRELI, digamos, né, que por alguma virtude do acaso, né, você vem a falir. E você tem muita dívida no CNPJ da sua empresa, né? Você constituiu bens, né, comprou máquinas, né, ampliou galpões. Então, assim, isso gerou um passivo para você. E curto ou longo prazo. E o que vai acontecer? Você vai ter que pagar, né? Lógico, o banco vai te cobrar isso aí, nem que seja por toda a vida, mas ele vai te cobrar. Então, a criação do EIRELI, ela te dá essa questão de você integralizar 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, para o banco, né, para a instituição de credor ali, isso gera uma segurança, né? Então, essa segurança de quê? De que você já começou a empresa com alto capital, né, integralizado. Então, dá uma certa segurança, dá uma certa, assim, um relacionamento saudável entre empresário e instituição financeira. Então, essa certa segurança é que vai fazer a diferença entre o empresário individual e o EIRELI, que é o quê? Caso a empresa EIRELI venha à falência,
o banco, né, ou até mesmo a instituição, ela não pode cobrar do patrimônio da pessoa física. E no caso da empresa individual, né, você não tem essa regra de você ter que integralizar 100 vezes o capital, não precisa disso. Porém, caso ocorra ali, né, a falência da sua empresa, isso fica muito claro. Você pode, né, cobrar do patrimônio da pessoa física. Então, por esse motivo, né, tão pequeno, né, mas que faz ali uma grande diferença, às vezes, numa certa situação da empresa, que os empresários, até mesmo os escritórios, já fazem essa sugestão, ó, eu acho, vamos optar para o Eireli, né, por esse motivo, né, então, ou seja, é uma das informações ali que são passadas para quem está lá, né, na hora da Constituição, né. E aí tem uma informação importante aqui do lado, que é a respeito do artigo 966 do Código Civil, que diz ali o seguinte, a questão os tipos de profissões que tem que ser regulamentado, que são obrigatoriamente, podem ser ou MEI, ou que podem ser empresário individual, que aí a gente tem ali os advogados, arquitetos, engenheiros e alguns consultórios de medicina. Então, por exemplo, se um advogado chegar lá para você no seu escritório e solicitar que ele quer abrir ali uma sociedade, ele pode abrir uma sociedade entre advogados, aí é outro departamento. Mas se ele vai trabalhar de maneira independente, então ele vai abrir o quê? O EI, que seria ali, no caso, a empresa individual, né? Que nós já sabemos a diferença do Eireli para o EI. Até aqui, Cláudio, está tudo claro? Posso prosseguir? Estão conseguindo escutar direitinho? Pode prosseguir, tá dando para escutar sim. Beleza. E aí, pessoal, propriamente dito, né? O que seria, então, o empresário individual, na técnica, né? Por que que esse termo, essa natureza jurídica, ela deixou tão cedo, né? De ser assim, ela não é tão popularizada, né? Olha só o que diz ali o Sebrae, né? O empresário individual, anteriormente chamado de firma individual, então, olha só, há muito tempo atrás, os escritórios, até mesmo, né, as firmas de contabilidade, elas utilizavam isso. Elas não chamavam as empresas de empresas, embora elas já eram empresas, mas elas chamavam de firma. Ah, por quê? Esse termo firma, ele é um termo muito antigo, ele surgiu na década de 30. Então, ou seja, lá nos primórdios, né, depois da queda da Bolsa de 29, as empresas que foram nascendo, né, por ter passado por tanta dificuldade, né, depois da crise, então chamaram-se de firma, justamente por isso, porque elas eram firmes, elas resistiram toda a anuência, toda a crise que a queda da Bolsa de 29 ocorreu no mundo inteiro, mesmo que foi lá nos Estados Unidos, mas, né, ela teve reflexo no mundo inteiro. Então, isso proporcionou esse termo, né? Então, na época, né, quando não existia ainda o Eireli, o empresário individual era chamado de firma individual, né? E ele tem o propósito de quê? De exercer, ele vai lá, ele tem uma atividade, né? Ele pode ser uma lanchonete, uma barbearia, uma padaria, uma borracharia, mas ele vai usar o seu próprio nome. Então, o empresário individual, ou firma individual, como antigamente era dito, ele não pode usar um termo genérico. Por exemplo, na minha família, nós temos uma empresa, né, uma hortifruti granjeira. Nós temos o produtor rural, né, que seria o nome que está lá no bloco, pessoa física, e nós temos a PJ, normalmente não tão usada quanto o bloco de produtor. Na PJ, que seria a pessoa jurídica, nós usamos um termo, né? Nós temos um nome para a empresa, Ecofruti Alimentos Eireli, né? Mas quem é o proprietário, né? O proprietário é uma pessoa física, né? Ele é o proprietário dela, porém, em vez de ele usar o nome dele, ele optou em usar um nome fantasia. Ele quis usar aquilo como natureza jurídica. Agora, se fosse no caso de um EI, um empresário individual, ele não poderia fazer essa diferenciação. E aí teria que ser, né, o nome do jeitinho que está lá no registro dele, no CPF dele, né? Vamos supor, no caso do Cláudio, teria que ser o quê? Cláudio Jacó, empresário individual, EI ou ME, né? Depende ali da informação que veio na hora de fazer o cadastro. Então, essa, pessoal, é uma das diferenças, tá? Entre o Eireli e o EI. Então, vocês já começam a observar
por que o motivo que essa empresa caiu no desuso, esse formato, né? Vamos chamar de formato, né? Por que esse formato, com o passar dos anos, ele caiu no desuso, né? Justamente por isso, por ele ter ali padrões taxativos antigos, né? E aí essa questão de ter, né, o mundo evoluindo, né? Pessoas empreendendo em casa, fora, na nuvem, né? Então, assim, você vai ter uma coisa tão arcaica, tão engessada? Não, vamos criar um novo formato, né? E aí, né, aí tem até a informação ali, ó, o patrimônio da pessoa natural, o dono da entidade, do empresário individual, são os mesmos. Logo, o titular responderá de forma ilimitada. Então, pessoal, olha só. Se você tem uma empresa constituída no seu CPF, né, lá, um CNPJ bonitinho, por algum motivo do acaso, né, ou até mesmo por negligência, mas você veio a falir. E isso gerou muito ônus a você, né? Tudo bem, você vai pagar, você tem consciência que você tem que pagar isso um dia. Mas agora imagine se você tem apenas uma casa, apenas um carro, e isso o banco ou o juiz, o que seja, toma isso de você, né? Então, ou seja, não é uma prática que as pessoas gostam, né? Não é uma coisa muito assim natural de se observar. Então, tendo visto isso, que o governo, né, ele criou essa nova modalidade que dava ali ao empresário individual uma certa garantia de segurança para ele, né, mas com uma condição: o capital tem que ser integralizado 100 vezes o valor do salário mínimo vigente, né? Então, essa era uma das regulamentações ali que o fisco, né, exigia. E aí o que acontece? Como que essa integralização era comprovada? Olha só, isso não é só no papel, não, porque o que acontece pode ser o seguinte: ah, professor, mas lá eu já vi muita empresa que não tinha nem um dedinho mindinho daquilo que informou no contrato, no estatuto, lá onde você fez comigo lá, vocês fizeram lá na segunda aula. Mas aí o que acontece? Para fins de fiscalização e até mesmo para conceder crédito em banco, porque todos os limites para as empresas Eireli são muito altos, né? Os bancos, eles ofertam limites muito altos para essa modalidade, porque eles têm uma garantia. Os bancos, eles podem sim exigir o comprovante de depósito no valor, naquele valor referente a 100 salários mínimos, ou eles podem exigir o quê? Veículos, máquinas em nome da empresa. E aí o que acontece? Esses bens acabam que servindo de alienação. No caso de comprovante de depósito, vamos dar o exemplo ali do Cláudio. Cláudio, você trabalha no Cicobi, não é isso? Sim. Então, eu não sei se você trabalha na parte de PJ, se você tem contato com a PJ, né? Mas é muito comum as pessoas abrirem conta pessoa jurídica no Cicobi, né? Justamente por conta da facilidade que ele impõe, né? Dos benefícios que o banco. Não é fazendo propaganda, não, tá, pessoal? É sendo ali, estou sendo unilateral, usando como exemplo. O Cicobi ele vai exigir de você, na abertura de conta ali, para esse caso, para conceder crédito, uma garantia. Ah, você não tem bens, você não tem dinheiro, não tem nada ainda para dar como garantia em nome da empresa. Não pode ser no seu nome, tem que ser em nome da empresa. O que ele te solicita? Um aval, né? Porque aí o que acontece? O banco, ele é muito inteligente, ele percebe quando, né, o sistema de concessão de crédito, ele é mega, ultra power inteligente. Ele faz uma consulta ali 1085 vezes, né, para conseguir chegar no seu padrão, né, no seu score. Então, quando ele chega no seu score, ele te dá uma nota, e essa nota, cada banco tem a sua nota de corte, né? Digamos que você está abaixo dessa nota de corte. Então, se o banco te solicitaria ali uma avalista para o Eireli, né? Porque ele sabe que ele não vai poder cobrar os seus bens particulares. Então, ele solicita mais 2 avalistas. Então, aí por quê? De você, do seu bem físico, ele não cobra, mas ele cobra do seu avalista. Porque o avalista, ele foi aval da Eireli, não da pessoa física. Então, ou seja, existem ali estratégias, né, do mundo financeiro para burlar essa legitimidade ali que foi imposta para o Eireli. Porém, o banco está errado? Não. O banco está apenas pedindo garantias. Você não tem comprovante de depósito que garante que o que você colocou no contrato lá no ato constitutivo é verdadeiro. Você não tem máquina, nem carro, nem caminhão, nem nada que vai servir como garantia. E aí o que acontece? A terceira alternativa, e não muito agradável, né, pessoal? Porque venhamos e convenhamos, você ser aval de alguém não é uma coisa muito agradável, né?
e também não é muito agradável você solicitar para que alguém seja seu avalista, né? Eu acho que as duas vertentes ali são bem complicadas, né? E você tem que ter um avalista. Aí se você não tem crédito. Na verdade, é assim que funciona. Por quê? Justamente para ter o controle e segurança da informação. Aí vem aquela pergunta. Ah, professor, mas então não faz diferença do EI para o EIRELI. Mas então, nós estamos estudando a forma lateral, né? As vertentes. De cada lado você enxerga de uma forma diferente, né? Existem algum tipo de empresas que concedem crédito, né? Até mesmo o governo, que não solicitam nem avalista, só o contrato lá, o ato constitutivo que vocês fizeram, lá bonitinho, validado pela junta, já é o suficiente. Mas existem outros casos, assim, bem assim, específicos, que solicitam essas informações. E aí, olha só, o que cai para nós ali? Ó? Qual o melhor tipo de empresa para abrir? Essa é uma pergunta muito assim, eu diria que ela é introspectiva. Porque não existe uma melhor empresa que a gente pode abrir. Mas mesmo assim eu trouxe, porque o autor ele é bem relativo a isso. Né? Porque algumas pessoas falam assim, Cláudio, você, Josivânio, abre lá uma limitada, uma sociedade limitada, né? 50% para cada um, ou às vezes o Cláudio o Josivânio nem quer trabalhar na empresa, mas o Cláudio precisa que seja limitada, aí vai lá dar 1% para o Josivânio e o restante tudo dele. Né? Mas, na verdade, isso depende muito de um estudo, né? Então, por isso que eu digo que a análise tributária, antes da abertura, é fundamental. Não quer dizer, pessoal, que uma empresa ser do regime tributário do lucro real, ela realmente fature muito. Não quer dizer que uma empresa que seja do Simples Nacional fature pouco. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você pode ter uma empresa do lucro real que fatura ali 2, 3 mil por mês, né? E você pode ter uma empresa do Simples Nacional que fatura 200, 300 mil por mês, né? Nossa, professor, pode? Claro! Tudo vai depender, pessoal, da análise tributária. Aquele tipo de escritório, aquele tipo de conveniência que existia, eu vou contratar uma contabilidade apenas para gerar minha folha, apenas para lançar as minhas notas, esse escritório não existe mais. Hoje a gente precisa de ter uma gestão tributária eficiente. No momento em que você contrata um escritório de contabilidade, você não está contratando apenas os serviços mecânicos, você vai contratar os serviços ali, o quê? Analíticos. O profissional que te atende tem que ser alguém da área que vai entender do assunto e vai prospectar o seu faturamento. Mas, professor, como, né, que a pessoa que vai me atender, ela vai saber disso? É dever dela. Ela precisa, né, principalmente o fiscal ou o contábil, ele tem que ter esse dever de te apontar o melhor tipo de regime a ser adotado, o melhor tipo de enquadramento, a melhor natureza jurídica, né? Então, assim, isso é fundamental. Como que é feito isso? Você precisa analisar o quê? A pessoa que vai te atender, ela tem que analisar a localidade, a atividade comercial que você vai exercer, o seu público-alvo. Ah, professor, mas aí você está dizendo que ele tem que fazer um plano de negócios? Ué? Você não vende uma assessoria? A assessoria não é feita para isso? Então, qual a melhor forma de garantir que o seu cliente exista e perdure para sempre? Você tem que fazer essa análise e entregar isso pronto para ele. E aí sim cobrar pelo seu serviço. Porque aí você vai ter o quê? A forma e o amadurecimento uma vez só. Né? Lógico que ao longo dos períodos você vai ter que fazer algumas adaptações. Uma empresa começou com lucro real, pode terminar como MEI, né? Ou começou como MEI, pode ir para um lucro presumido, que são tipos de regime tributário. Né? Então, ou seja, o regime tributário não indica, pessoal, que a empresa fature mais ou menos. Na verdade, ele deveria indicar qual a melhor faixa tributária dela para ela pagar menos imposto. Né? Porque a gente precisa sempre trabalhar, vocês que são contadores, né? Futuros contadores aí de amanhã, vocês precisam entender o seguinte, que uma empresa, para ela gerar lucros, né, a gente tem que trabalhar a economia de todas as formas, de todas as latentes possíveis. Quando eu digo isso, é quando você faz um exame de uma empresa e você consegue diminuir a carga tributária com a própria operação.
Professor, mas isso existe? Não, professor, isso aí é evasão fiscal. O que é isso, professor? Não, pessoal, evasão fiscal é o termo utilizado ali para quê? Para que você não informe a licitude dos atos que você cometeu durante o período de execução da sua empresa. Ou seja, você não informa para o governo todo o valor devido a ele. Isso aí seria uma evasão. Agora, a elisão é o quê? É você utilizar de ferramentas lícitas ali, né, dentro do regime tributário, para fazer o aproveitamento de créditos competentes para diminuir a carga tributária. Porque você tem como fazer isso, você precisa se preparar nesse tipo de informação. Né? Para quê? Para que você forneça para o seu cliente uma saúde melhor na vida empresarial dele, para que ele tenha o quê? Pague menos impostos, né? Sobre mais recursos para investir em consultoria, né? Em pesquisas. Porque eu vou dizendo, pessoal, o termo que vocês, o ramo que vocês entraram, que é contabilidade, é um ramo que vai se atualizar todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos nos atualizar todos os dias. A legislação, a cada minuto que passa, sai uma nova emenda, sai uma nova linha, né? E os termos que você vai fazer a leitura de legislação não são fáceis, não, tá? São bem complexos, bem confusos. E nós vivemos em um país que ele, diria-se genericamente, cada estado manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque cada estado, ele é competente para o quê? Para elaborar a legislação estadual. Então, quando nós falamos de aspectos fiscais, cada estado possui a sua norma. Então, imagina, né? Então, isso é muito complexo. A gente precisa, né, entender muito bem qual é o regime mais adequado para você escolher a natureza. Então, eu diria que não existe uma melhor empresa. Existe a melhor empresa para determinado ramo que você vai, né, exercer. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Algum chat lá, Cláudia? Nada. Nada? Nossa. E você, Cláudio, não tem dúvida não? Tá tudo claro? Posso dar a prova logo? Pode seguir normal. Ah, então beleza. Na próxima aula a gente dá a prova, aplica a prova, né? Não Relâmpago. tá na semana de prova ainda, então não pode. Atividade avaliativa, né? Mas olha só, pessoal, eu tô brincando, tá? É porque essas informações, como eu disse no começo, né? Nós estamos falando muito de prática. Então, você teorizar a prática ali é um pouquinho assim, não é muito comum, mas vocês precisam entender as políticas, né, da prática para você botar em, assim, fazer aquilo acontecer. Por isso que às vezes a gente solicita que vocês confeccionem um contrato. É chato, pessoal. Aquilo ali já era em automático dentro do Simplifica no nosso estado. Mas vocês, como bons contadores, precisam entender o processo na essência, né? Você tem que saber como que é constituído, o que vai lá dentro, né? Porque às vezes você gera um contrato, você nem lê o que tem lá dentro, e se um cliente um dia te coloca na parede e te pergunta, e aí, né? O que você vai dizer para ele? Essa não é a intenção, né, de você cair numa esparrela dessa. Então, olha só, pessoal, aqui eu trouxe as vantagens, né, de um empresário individual. Não precisa de um sócio para iniciar seu negócio, o que é ótimo, né? Pode escolher o regime de tributação que preferir, inclusive simples, né? No caso, você pode, não tem necessidade de você estar apenas no lucro real, apenas no simples, né? Ambos possuem requerimento de empresário. O requerimento de empresário é aquele que vocês fizeram lá na nossa primeira atividade. Atividades permitidas são inúmeras. Limite de faturamento é bem alto, então, ou seja, a gente já tem ali uma visão. Se você é individual, você não tem sócio, quer começar seu negócio sozinho, tem um capital bacana, então, pessoal, não tem porquê, né, vocês não optarem por uma dessas três opções, né? Isso daí vocês podem, fica de livre critério na hora de você exercer e na hora de vocês passarem para os clientes de vocês também, né? Vocês precisam conhecer exatamente a diferença do MEI, do EI e do EIRELI, né? E aí, olha lá, a grande diferença entre o empresário individual e a EIRELI será a responsabilidade da relação com o empresário e empresa. Então, isso é importante. Se alguém um dia perguntar, se cair na prova lá um texto, que eu adoro dar texto, assim, de uma página, né, na prova, e aí a pergunta lá assim, qual a principal diferença entre a empresário individual e a EIRELI? É isso aí, ó.
a responsabilidade de empresário em relação à empresa, né? Porque nós sabemos que no empresário individual, na EI, você pode ali cobrar do patrimônio físico, a responsabilidade dele é ilimitada. No caso do EIRELI, a responsabilidade é limitada, né? Se limita apenas ao patrimônio em nome da empresa. Não tem nenhuma brecha que deixa você tirar e sair do vínculo empresarial e começar a cobrar a pessoa física. Não existe isso, tá, pessoal? Não é assim. E ali nós temos ali o que é uma empresa EIRELI, né? No caso, nós já tínhamos falado, né? Já tem ali a questão dos 100 vezes o valor do salário mínimo vigente, né? Ah, professor, mas na época, quando minha mãe constituiu a empresa dela, era 100 mil, porque o salário mínimo da época era outro. Então, a lei é bem clara. O salário mínimo tem que estar, né, atualizado, né, em relação ali o que está acontecendo no momento. Ah, o salário mínimo foi 2 mil? 2 mil vezes 100. É aquele ali que tem que ser o seu capital, né? E aí, uma outra informação importante. Olha aqui o conceitinho ali, ó. A integralização em si é o ato de transferir os bens ou dinheiro para o nome da empresa. Novamente, como que você comprova que a empresa possui aquele valor lá que você informou no contrato, 100 vezes o salário mínimo? Por meio de veículos, máquinas, equipamentos, ou bens, imóveis, né? Ou até mesmo um depósito bancário feito na conta da pessoa jurídica. Isso é uma prova de que a empresa possui. Ah, professor, mas eu posso ir lá, pegar um dinheiro emprestado com o Josivane, porque ele tem muito dinheiro, né? Ou com a Marciana também, né? Tem bastante dinheiro, depositar na minha empresa e constituir, né? Isso e levar. Sim, mas aí é você e Deus, né? Essa questão, quem vai ali fazer a correção depois é você e Deus, vai, né? Não interfere. Para o banco, ele vai ter lá um critério de avaliação. Se ele concordar com aquilo ali, tá ótimo, o problema é do banco, né? A gente não vai questionar, né? E aí a outra perguntinha ali, ó, o que é uma EI e uma empresa individual, né? Nós já tínhamos falado lá também, né, que o empresário individual, olha só o conceito ali, ó. O empresário individual é aquele que exerce em nome próprio. Então, ou seja, sempre quando alguém perguntar o que é o empresário individual, é aquele empresário que vai fazer o quê? Que vai exercer a atividade dele jurídica pelo seu próprio nome. Ele não vai mudar, ele vai criar uma pessoa jurídica, uma persona, né, com o próprio nome. Né? Então, a empresa dele vai girar sobre o nome. Já ouviram esses termos? Por exemplo, Aramismo, Ponat ME, Josivane da Silva Schultz ME, Cláudio Jacó ME. Então, são empresas, modelos em quê? Empresário individual, as EI, né? Que antigamente era o termo que se tinha, não tinha o EIRELI, né? Não podia se usar o EIRELI, então, né? E ambas ali também obedecem ali, ó, o limite de faturamento de 4 milhões, né? Que é uma rendinha de bastante, né? Um valorzinho bem alto, né? Para você atingir e te dá ali um giro bacana. Mas, professor, agora me diz o benefício de ser um empresário individual. O benefício de você ser um empresário individual, que nas operações de crédito financeiro, eles não vão solicitar tanta comprovação de bens de terceiro ou de avalistas. Por quê? Você já é o avalista. Então, no momento em que você estiver fazendo a operação de crédito, você mesmo vai avalizar para a sua empresa, né? São pessoas diferentes, lógico, uma física, outra jurídica. A jurídica está num processo de continuação, de solicitação de um crédito, alguma coisa do tipo, e você vai ser o avalista dela. Então, na hora do banco cobrar, além de ele cobrar da empresa, ele vai cobrar dos seus bens 2 vezes. Uma vez porque você é o proprietário da empresa e isso te dá a liberdade de cobrar de você, e segunda vez porque você é avalista. Então, ou seja, o banco, o sistema econômico ali de crédito, ele tenta amarrar da melhor forma, mas o benefício da EI em questão de crédito, né? Estou olhando para o crédito, tá, pessoal? Vamos olhar lá para o Cláudio, lá, gerente do Cicobi, hein? Quando a gente faz essa analogia, por quê? Você não vai levar ninguém com você. Na EIRELI, não. Você leva uma pá de gente. Se você vai lá fazer um crédito no banco, e aí você é casado, você e sua mulher no civil e tal, bonitinho, vai você e sua mulher. Aí precisa de mais um. Ah, também é casado? Vai 4. É assim que funciona. Então você leva uma carreira de gente com você para o buraco. É mais ou menos assim. Ai, professor, mas assim, você está sendo muito enfático. Não, é a realidade, turma. A gente tem que trazer como que acontece no dia a dia, né? E aí,
né, o que é o MEI, né? O MEI, pessoal, ele é uma ferramenta, né? Vocês devem saber com certeza, mas ele é uma ferramenta que o governo ele criou para quê? Porque ele via que no Brasil, né, existia muito profissional na informalidade, pessoas que trabalhavam bastante, tinham suas quitandinhas, seus, né, seu carrinho vendedor de pipoca, né, a floriculturazinha pequenininha no fundo de casa, e ele percebia que isso não era recolhido, né? E aí, quando acontecia algum acidente, né, o Josivane vai saber até me ajudar com isso daí, que ele é o cara do DP, né, do RH. Quando acontecia um acidente antes do MEI, existia-se um programa, né, talvez não era do seu tempo, né, Juninho? Mas quando acontecia um acidente ou até mesmo a aposentadoria, era esse recurso que você solicitava e o governo ele te Aramis? dava aquela ajuda, né? Era tratado como Aramis? se... Oi? Deu uma travada de novo. Quando você começou a falar. Oi, pode falar. Não tá me ouvindo? Tra- Travou de novo quando você começou a falar. Tá. Se cortasse... Ainda tá cortando. Uhum. Você vai me escutando. Tá travando ainda? Agora acho que tá indo. Tá. Se travar, você dá um grito. Então, olha só, turma. Lá no comecinho dos anos 80, né, por que a gente tem que falar de atos ali, de efeitos passados, para entender o presente? Esse é o sentido da história. Mas lá no comecinho dos anos 80, existia esse benefício, né, que era amparo ao fundo, né, social das empresas, né, de pessoas que nunca trabalharam, nunca contribuíram, nunca tinham feito nada, não sei se hoje ainda existe, né, Josivane? Se existe, você me confirma. Mas eu sei porque conheço pessoas que já se beneficiaram desse código, desse benefício, e nunca Josivane não conhece. trabalharam, Oi? Josivane não conhece. É o que, claro? Josivane não conhece. Ele não conhece? Conhece sim, ele é o cara do DP. Mas provavelmente não deve ser mais extinto, ainda mais com toda a reforma que aconteceu na Previdência, né? Mas então, deixa eu entender e passar para vocês qual é o sentido disso. Então, isso foi criado para essas pessoas que nunca trabalharam de carteira assinada, nunca tiveram um emprego formal, né, dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, pela CLT. E aí o governo, vendo isso, que aquele número de pessoas aposentando, mesmo que por um salário mínimo, era muito grande, grande mesmo. Assim, com o maior tempo passava, as pessoas, né, iam se aposentando e aquilo só ia aumentando e não tinha mais uma escala definitiva. Então o governo criou o MEI, para quê? Para encaixar esse povão todo dentro do MEI, falar, ó, a partir de agora, você é informal, você não tem carteira assinada, mas então você tem que ser MEI e contribuir lá com a contribuição mínima. Para quê? Para criar um fundo de recolhimento para essas pessoas que realmente nunca trabalharam de carteira assinada, para ter como pagar, para ter um teto para isso. Então, o MEI, ele foi o meio que o governo encontrou de arrecadar ICMS, ISS, PIS, COFINS e o INSS para cobrir esse passivo, né? Porque o déficit era enorme, né? Aí você para analisar, nossa, professor, mas R$59, R$60 é muito pouquinho. Olha a quantidade de pessoas que estão recebendo. Sim, pessoal. Mas existe algo, né, que é chamado ali dentro da Previdência, que é o quê? É o fator de vida, né? Ninguém fica aposentado por mais de 50 anos, né? Assim, assim a gente acredita, né? Mas que deve existir, sim, pode existir. Mas é o que a Previdência ela estipula. Então, como nós estamos passando por essa mudança, né? Essas normas que a Previdência agora estipulou, né? Não sei se já foi aprovado o trabalho por hora, né? O salário mínimo por hora, mas estava em processo de avaliação. Para quê? Justamente para isso, pessoal, para realmente reduzir ali o número de pessoas aposentando e aumentar o número de pessoas contribuindo, né? Para ter um subsídio melhor ali no futuro, né?
Então, ou seja, o MEI, ele veio justamente para isso. Então, o que é o MEI? É um empresário individual, tem as mesmas características do EI e do EIRELI, porém, ele tem o quê? Limitações. Qual limitação? Quanto à atividade que ele exerce, quanto o valor que ele fatura anualmente. Então, ou seja, e também quanto à questão de funcionário, que ele só pode ter apenas um funcionário admitido, né? E ele, assim, em alguns estados, eu falo em alguns estados porque outros não. Em alguns estados ele é dispensado de muita coisa, como, por exemplo, nota fiscal, né? Em alguns estados ele é dispensado. NFC, que é o aparelhozinho que emite o cupomzinho fiscal. Às vezes você vai numa floricultura, eles não te dão o cupomzinho fiscal. É lógico, porque ela é isenta, né? E entre outras, diversas outras contribuições que uma empresa individual, um EI, um EIRELI, ele vai ter que contribuir, né? Como no caso ali, a gente sabe que é os diferenciais, né? O que é um diferencial? Diferencial é o valor que você paga pela compra de um produto fora do estado de origem onde está situada a sua empresa. Isso é um diferencial, né? Ele pode ser de alíquota ou ele pode ser de ICMS, depende ali do que você vai exercer, né? Depende ali do tipo de compra, né? Então, ou seja, sempre quando vocês ouvirem essa palavra diferencial, é por isso, você está pagando a diferença de alíquota, né? O seu estado, né, o Espírito Santo tem a alíquota interna, né? E o outro estado que você compra pode ser 12, pode ser 18, o que seja. Então, a diferença de 17 para 18 é o que você paga, né? O MEI, ele tem esse benefício. E, entre outros, né? Você só paga a contribuição mensal lá do MEI e pronto, você já está pagando ICMS, ISS, está tudo incluído ali. Então, o MEI, para quem fatura até 81 mil ao ano, é ótimo, é a melhor pedida, né? Sem contar que não requer contabilidade, né? Pessoal, então, em relação à empresa individual, né, a diferença da empresa individual, empresário individual Eireli, empresário individual MEI, né, acho que ficou bem clara a questão das três ali, né. A atividade dessa semana não vai ser, né, como, sinceramente, não conheço, Josimar. Eu tô brincando, você não vai lembrar disso, você não vai saber disso não, porque isso é muito antigo, tá? Isso é muito antigo. Mas olha só, em relação à atividade, né, da semana, nós vamos trazer o que eu trouxe para vocês nessa semana. Para a gente fechar essa parte ali de contrato, né, de como constituir. Outra coisa, antes de continuar, vou dar uma informação importante. Quem ainda não fechou o Alterdata, quem ainda está pendente de fazer, né, toda aquela movimentação lá, quem está com dificuldade, quem não conseguiu acessar, acesse. Se não está conseguindo, me avisa que a gente vai tentar trabalhar junto, tá, para conseguir resolver. Por quê? Na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade que vai utilizar o Alterdata. E quem também não fez aquele primeiro contrato lá do Lince, né, o contrato lá, o ato constitutivo, também não vai conseguir fazer essa próxima atividade. Então, quem ainda não fez, faça. Lembrando, quem não fez está com falta, tá? Então, assim, tem que entregar. Nessa turma já tem gente que está com 8 faltas, né, porque não entregaram a atividade ainda. Então, assim, olhem lá, entregou a atividade, a gente altera o status, né, dá a presença normalmente. Quem já entregou, beleza, né, vai estar tudo certo. A próxima atividade, né, que vai ser na nossa próxima terça-feira que vem, ela vai ser avaliativa, tá? Ela vai ter um total ali de pontos, que eu ainda vou definir, né, não tá certo ainda, porque a gente tem essa questão do trabalho multidisciplinar. Já chegaram a passar para vocês a questão do trabalho multidisciplinar, que vai ser aplicado agora, Cláudio? Te informaram isso? A professora não? começou a Ainda comentar não? ontem, mas não passaram mais nada. Então, vai acontecer um trabalho multidisciplinar, um seminário, vocês vão ter que apresentar, bonitinho, né? Não vai ser como era na faculdade, lógico, né? Porque lá vocês tinham que, né, era presencial. Mas nós vamos, vai ter, não passaram os tempos. Realmente, o Marciano, eles vão ainda definir, tá? Cada turma vai definir, vai ter um professor mentor ali e vai definir para vocês, né? Não sei, quem foi que passou para vocês, Cláudio? Quem foi o professor que passou para Foi a vocês? Sandra. Que ficou Eu com a acho que, turma? não sei se foi ela que ficou com a turma, mas ela chegou a comentar sobre
Trabalho interdisciplinar. E qual que é a disciplina dela? Auditoria. Auditoria, né? Uhum, sim, sim. Então, provavelmente ela que vai ser, no caso, a mentora de vocês, né? E aí ela vai estar ali passando, dividindo os temas para vocês. Então, assim, na nossa próxima aula, a gente vai ter esse trabalho avaliativo. Então, assim, eu preciso que o Alterdata esteja rodando bonitinho, o cadastro de vocês esteja lá, ok, tá? E aí, quem tiver, por favor, pessoal, repassem isso, os líderes ali, o Cláudio, o Josivane, ele repassem isso para a turma de vocês, o grupo lá da turma de vocês interno, que quem não estiver conseguindo, tiver com algum problema, né, que a gente vai tentar encontrar uma outra ferramenta para avaliar, né? Mas quem já está tudo ok, já enviou lá o print lá na tela do cadastro do contador, tá ótimo, melhor impossível, tá? Porque nós vamos realmente fazer, né, alguns lançamentos como ocorre no dia a dia mesmo, né? No real. Então a gente precisa de tudo aquilo funcionando. Os documentos do Lince lá que eu enviei para vocês tem que estar junto, bonitinho, porque senão vocês não vão conseguir editar o que é para ser editado, beleza? Nessa semana, a atividade é mais zen, né? Mais light, né? Algumas pessoas, nossa, professor, eu não estou conseguindo fazer esse contrato, tá complicado. Mas realmente ele é complicado, porque são termos diferentes. Embora vocês aí estão no sexto período, mas muitos ainda não trabalham na contabilidade, né? Não têm acesso a esses termos. Então, isso dificulta o processo, é normal. Mas é por isso que eu já trouxe para vocês, para que vocês, pelo menos uma visãozinha longe, já viram como funciona. Embora algumas coisas ali estão defasadas, né? Já estão passadas do prazo, por quê? O nosso estado, ele já não dá mais a opção ali de gerar o arquivo, né? O contrato. Ele gera automático. Você lança tudo dentro do Simplifica e ele, no final, te dá o contrato, você imprime, assina e manda para junto. É assim que funciona. Então, por isso que nós precisamos fazer para ter, pelo menos, essa noção. A atividade dessa semana está relacionada a KINAI, né? KINAI, ele é um código, né, estabelecido ali pelo, quem regulamenta, né, o IBGE, né? Ele tem ali os códigos das empresas, né, das atividades, o que a empresa exerce, se ela vende carro, se ela é uma hortifruti granjeiro, se ela é uma prestadora de serviço, se ela tira raio-x, se ela tira fotocópia. Então, isso é o KINAI. Então, eu separei algumas perguntas ali, e vocês vão elaborar um dossiê com aquelas perguntas. Professor, o que é um dossiê? Um dossiê, eu até deixei lá um link, só que aquele link está trazendo ali o dossiê de uma empresa, né? Mas ali tem as informações que vocês vão, né, tirar o proveito ali para vocês, né? Dossiê é um documento que você explica uma informação, né, que já está dita em algum lugar. Isso é um dossiê. Você elabora um documento, né, com todas as informações que já foram citadas em um site, em um outro documento, em um livro. Isso é um dossiê. Então, por que você vai fazer um dossiê? Porque você vai falar do KINAI, né? E todas as informações que eu solicitei já está lá no Cadastro Nacional lá, Federal, vai estar tudo lá. Vocês só vão pesquisar e se inteirar de. Por quê? Esses termos, KINAI, né? Atividade, vocês vão ouvir muito na próxima aula. Então, eu preciso que vocês tenham essa pré-noção do que é, né, um KINAI. Então, lá tem algumas perguntinhas lá. Por qual KINAI que não pode ser MEI? Por que aquele número de KINAI não pode ser MEI? Ah, professor, como que eu vou saber? Você vai pegar aquele código, vai entrar lá no site, né? Você pesquisou lá, consulta KINAI, vai aparecer. Jogou o código, vai aparecer. O que aquilo ali é? Ah, produz vidro, né? Aí você vai ter que pesquisar quais são os KINAIs que podem ser MEI, quais são as atividades, porque KINAI e atividade, no fundo, tem o mesmo sentido. A diferença é que atividade é o nome dado para o que ele vai exercer. KINAI é o código que você vai dar para aquela atividade, né? Mas no final tem o mesmo sentido. Então, vocês vão pesquisar por que aquele KINAI não pode ser MEI, né? E aí vocês têm uma base da internet, o Google aí é o nosso parceiro de todas as horas, né? Então, pessoal, em relação à nossa atividade é isso, né? Eu vou estar disponível, né, como sempre, para que vocês tiram as dúvidas de vocês, para que vocês falem, né? Ah, acabou a aula, professor, está disponível? Sim, estou disponível. Durante a semana, se alguém tiver algum problema, não conseguir baixar, ou ter algum BO, me procura, eu vou estar disponível para vocês, tá?
talvez não no momento, porque eu também trabalho durante o dia, talvez no momento que vocês estão falando, né, me pedindo, mas a hora que eu chegar e tiver uma oportunidade, eu vou responder a vocês a dúvida, tá bom? Mas, por favor, turma, não fiquem com dúvidas, não vão para uma avaliação, para uma atividade avaliativa ali com dúvidas, porque isso aí vai afetar, vai impactar lá na frente o sucesso de vocês. E não é, a nossa intenção como professor não é essa. A nossa intenção é deixar com que vocês assimilem, né, com maior aí, credibilidade, né, e com mais saúde possível o conteúdo. Embora nós estamos vivendo ali uma situação, assim, não jamais vista, né, de uma coisa diferente, né, toda essa pandemia, mas eu quero muito que vocês absorvam o possível da nossa disciplina, beleza? Então, turma, em relação ao nosso conteúdo de hoje, empresário individual, diferença do EIRELI para o EI, e-mail, alguém tem alguma dúvida? Bruna, Ana Carolina, tá tudo ok, Ana Carolina? Alan Júnior, tá tudo certo, Alan, com a nossa disciplina? Tudo certo, né? Beleza. Caroline, tá tudo certinho, Caroline? Lembrando, pessoal, quem ainda não está me devendo atividade, que está lá com falta, se vocês olharem lá, já vão estar com falta. Podem me enviar, que assim que enviar, no momento que eu fizer lá o lançamento, a gente altera, tá? Dá a presença. Por quê? Isso seria o nosso critério básico para avaliação de vocês, beleza? Não é porque passou do prazo que eu não vou aceitar, vou aceitar. Quem entrega no prazo, ótimo, melhor ainda, né? Agora, quem não entrega no prazo vai ter que aguardar o momento da segunda revisão, quando a gente vai olhar se alguém realmente entregou ou está pendente lá ainda. Mas, pessoal, vamos fazer o possível para a gente entregar no prazo, né? Porque uma atividade depende da outra, né? A gente só vai conseguir agora utilizar o Alterdata como laboratório por causa das primeiras atividades. Então, assim, vamos fazer o possível, beleza? Então, se está tudo certo, nós vamos encerrar por hoje. Eu quero agradecer a todos que chegaram no horário, né? A todos que estão na sala ali, os demais. Vou me disponibilizar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a acessar o site lá do KNAI, podem me chamar, que eu vou ajudar vocês a fazer o procedimento. Deixei linkado lá a questão do dossiê, mas é bem simples, tá? Tem um videozinho muito bacana, né, que eu coloquei lá, que é do como você mesmo, faça você mesmo, né, é igual o Pinterest, faça você mesmo, como você vai constituir o MEI, né, e assim, uma novidade que eu ainda não sabia, que o MEI você já pode fazer até pelo aplicativo de celular, e é uma coisa já antiga, né, já tem 1 ano, 2 anos que já foi lançada essa ferramenta, né, de você mesmo constituir a sua empresa pelo celular, né, você baixa o aplicativo, MEI fácil, e você já pode constituir, né, então, é só um complementozinho para vocês assistirem depois, para vocês passarem isso para frente, né? Porque é legal, é bacana. E do mais é isso. Então, pessoal, nós vamos encerrar por hoje, se ninguém tem mais dúvidas. Em relação à atividade, Cláudio, você chegou a dar uma olhada? Você ficou com dúvida? Eu não abri ainda, mas eu vou abrir. Beleza, não tem problema não. Pode, a hora que você abrir, se você sentir dúvida lá para resolver, vocês podem me chamar, que aí eu vou ajudar vocês. Beleza, Marciano? Chegou a olhar o conteúdo já ou não? Que estava lá postado? Foi postado hoje à tarde. Marciana. Fala assim, que professor chato, né, Marciana? Fica perguntando por nome, né? Mas é porque, pensa, né? Eu fico aqui olhando para um monte de Farese. Então às vezes, tem que ouvir a voz, ouvir alguém falando comigo aí, senão fica muito sem graça. Mas então, pessoal, sem mais delongas, né? Quero desejar a vocês uma boa noite, né? Uma ótima semana para vocês aí. E dúvidas, contem comigo. Qualquer problema, só me chamar, beleza? E até mais, hein? Boa noite. Até mais.